Oi, gente, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre aquilo que é conhecido como coração da casa, a cozinha. Quando a gente vai construir ou comprar um apartamento, uma casa nova, é uma das primeiras coisas que a gente presta atenção, não é verdade? Então, quando vocês tiverem a oportunidade de fazer uma construção do zero, assim, tem que prestar muita atenção nesses detalhes que eu vou passar. E quando forem comprar uma casa, um apartamento, idem, tá? Porque sempre vai ser necessário vocês prestarem atenção em detalhes determinantes numa funcionalidade da cozinha. Então, vamos lá. Primeira coisa. Hoje em dia, para fazer o estudo de um projeto de design interior de uma cozinha, não é tão simples assim. A gente, como trabalha com móveis sob medida, tudo muito bem encaixadinho, acabamento bem feito, tudo mais, nós precisamos deixar tudo bem planejado, certo? Para fazer isso, a gente hoje trabalha com a setorização de cozinha, tá? Por quê? Porque as cozinhas precisam ser funcionais, muito mais do que estéticas, né? A gente acaba tendo sempre que conciliar a parte estética com a parte funcional. A prioridade é sempre funcionalidade em uma cozinha, concordam? Até porque é o lugar da casa que vai oferecer mais riscos de acidente doméstico. Pode reparar, depois vem o banheiro, né? Mas a cozinha é onde você mais fica durante o tempo que está em casa, precisa fazer refeições e tal, né? E é um lugar onde você tem vários tipos de riscos, está exposto. Então a gente faz, na parte de design de interiores, o estudo de setorização. São 5 setores em uma cozinha. Primeiro, é o setor de limpeza, que é a área da pia, né? Que você vai sempre fazer limpeza de produtos ou de alimentos ou de louça, é na área da pia. Depois é o setor de cocção, que é onde está o fogão, o depurador ou a coifa. Depois é a área de armazenamento, onde vai estar armários, vai estar geladeira, né? Vai estar guardadas as coisas, sejam frias, resfriadas ou armazenados nos armários. Depois ainda vai ter a área de bancada e de refeições, então onde você vai fazer as refeições, seja uma mesa ou seja uma bancada mesmo para usar com banquetas, né? E ainda tem a área de preparo, que também a gente chama de bancada, porque tem a bancada de trabalho, onde você vai usar um eletroportátil, vai cortar um alimento, alguma coisa, essa é a bancada, e a bancada de refeições, que é onde você vai usar ou uma banqueta ou uma cadeira. Então, esses são os 5 setores de uma cozinha. Parece bastante 5, né? E por mais que as cozinhas sejam pequenas, quase sempre são todos presentes, tá? Às vezes a gente deixa de lado a parte da refeição, que temos uma sala de jantar, sem a bancada na cozinha, mas geralmente os outros estão sempre presentes na cozinha, por menor que ela seja. Então, cozinhas ideais são aquelas que você consegue trabalhar dentro dela, ir de um setor para o outro com no máximo 4 passos. Sabia disso? Olha, não é interessante? É isso aí mesmo. Você não pode dar mais de 4 passos para ir do setor de armazenamento para o setor de cocção, por exemplo. E depois vou deixar umas imagens, mas vocês vão reparar que existe uma triangulação dentro das cozinhas. Setor de armazenamento, de limpeza e de cocção, eles precisam formar um triângulo. Claro que não exatamente com todos os lados iguais, mas eles acabam tendo uma triangulação, tá? E aí, apesar de termos essas regras de setorização nas cozinhas, a gente consegue ter vários tipos de cozinha, fazendo essa setorização com triângulo. Eu vou mostrar cada um deles para vocês. Tendo identificado a necessidade desses 5 setores dentro da cozinha, quando nós vamos entrar nesse ambiente, a gente vai começar o projeto partindo da parte da pia, que é o principal. Até porque já são pré-definidos a parte elétrica e a parte hidráulica normalmente, né? Claro que se você consegue ter uma casa, que você mesmo que está ajudando a projetar, com as ideias já do móvel, melhor ainda, né? Mas são exceções. Então, quando a gente vai fazer a cozinha nova,
A gente vai partir dessa parte, do ponto hidráulico, onde que está a pia. Dali em diante é que nós vamos começar a triangulação. Você sabia que com essa setorização bem definida e bem planejada, você consegue preparar uma refeição com uma diminuição de movimentos dentro da cozinha de 20 a 25%? Isso é ganho de tempo e ganho também de funcionalidade e diminuição de riscos, porque você não pode ficar andando pela cozinha com uma travessa quente, você não pode ficar andando com uma faca, né? Imagina, você quer cortar alguma coisa, sai ali da gaveta dos talheres e dá 3, 4, 5 passos para chegar na área de preparo. Isso é risco. Ah, você tem criança em casa? Nossa, morro de medo com isso. Particularmente, a minha pessoa gosta sempre de deixar forno elétrico perto de bancada, porque você tira a forma quente e já tem onde apoiar. Nunca fazer isso. Tem uma bancada aqui, por exemplo, tirar e fazer a volta. Se você tem uma criança ou um adulto que está passando, já esbarrou. Você pode se queimar a pessoa, deixar cair num susto. Então, são detalhes que fazem a diferença na hora da pessoa usar. São coisas que a gente tem que pensar antes de produzir um móvel, antes de desenvolver um projeto, tá? Agora nós vamos conhecer cada um desses tipos de cozinha, né? Já respeitando também a setorização, onde as imagens que eu mostrar vão determinar e identificar essa triangulação que eu comentei com vocês. Vamos lá? Vamos começar pela cozinha em península. Esse tipo de distribuição é o mais aconselhável para cozinhas longas. Com o uso de península, é possível definir uma zona para servir de mesa auxiliar, onde é possível realizar as refeições rápidas. Reparem que ela tem um triângulo, ele é bem aberto, mas não deixa de ser um triângulo. E a quantidade de passos da geladeira até o fogão, por exemplo, vai ser determinada através da medida que a gente tem no ambiente. Cozinha com a ilha central. As cozinhas quadradas permitem aproveitar as paredes que não têm portas nem janelas e, ao mesmo tempo, criar um módulo central que servirá de mesa de refeições, placa ou lava-louças. Para não ter dificuldade em movimentar-se, recomenda-se o uso de 90 centímetros à volta da bancada. Claro, até porque a gente não quer ninguém se esbarrando e batendo nos cantos, né? Essa distribuição não só é muito prática, como permite distinguir as zonas de confecção dos alimentos e as zonas de refeição. Fica bem claro o triângulo. Quanto mais ele é perfeitinho assim, mais funcional fica a cozinha. Nós vamos conhecer agora a cozinha em ilha, que é usada geralmente em cozinhas longas, porém estreitas. É necessário no mínimo 3,30 metros de comprimento. Em alguns casos não é possível criar zonas de refeição na bancada. Já trabalhei bastante com esse tipo de cozinha, porque ela é estreitinha. E aí a bancada precisa de espaço, além da bancada, do espaço da banqueta e mais a de circulação. Então por isso que às vezes fica inviável ter essa parte de refeição. Cozinha em paralelo. Essa é a solução ideal para as cozinhas com 2 portas. São necessários 120 centímetros no corredor, porque senão as pessoas que estão lá, por exemplo, dentro da área de armazenamento, elas vão estar de costas para quem está na área de limpeza e de cocção. Então você precisa considerar que pode ter 2 pessoas. Quando uma está num setor, a outra pode estar circulando ou trabalhando também do outro lado. Então por isso precisa ter pelo menos 120 centímetros. A solução mais indicada seria de colocar a pia e o encanamento na zona onde se confecciona os alimentos de um lado e do outro a zona em que guarda os alimentos. Mais uma vez, a gente está falando de setorização, né? Então aqui a gente tem um triângulo perfeitinho. Agora a gente vai falar sobre a cozinha em forma de L. Ideal em cozinhas retangulares ou quadradas. E também é ideal para distribuir os armários por 2 paredes. Com os eletrodomésticos encontrados, ideal em cozinhas retangulares ou quadradas. E também é ideal para distribuir os armários por 2 paredes. Com os eletrodomésticos encaixados, irá sobrar espaço para criar uma zona de refeições afastada da bancada de trabalho. Quem não gosta, né, dessa ideia? Então, novamente, a gente vê um triângulo aberto,
mas com todos os setores bem funcionais, assim. Olha lá, pia, quase sempre a pia tá no centro, né? Cozinha em forma de U. Essa é a melhor solução para rentabilizar a área disponível, principalmente em cozinhas pequenas, pois pode sempre aplicar armários até o nível da cintura nas duas paredes. Em uma delas pode optar por móveis altos. Ótimo, que a gente chama de dispenseiros, né? Todo mundo gosta e sonha em ter um dispenseiro. Então, nós hoje conhecemos 6 tipos de cozinhas. Tem mais, né? Tem várias outras opções, mas esses são os mais procurados, porque as plantas hoje elas dão esse tipo de opções pra gente. E a gente também ficou sabendo sobre a setorização de uma cozinha. Seja ela pequena, grande, não importa. Sempre vai ter esses 5 setores dentro de uma cozinha. Gente, se vocês tiverem mais dúvida, se quiserem que eu deixe um detalhamento mais aprofundado sobre esse assunto, por favor, pode me chamar ali nas redes sociais que vai estar disponível. Beijos, tchau, tchau!